Seu mortadela, esquerdopata, petraia, vagabundo do metrô bala, seu guarda-chuva. Sai fora, seu coxinha fascista, opressor, bolsominion, nazista. Calma. Vamos restabelecer a ordem no cenário político nacional. Você está por ouvir podcast Afronta, com Celso Canjica, Bruno Grube e Marcel de Ramos. Oferecimento NDI, Núcleo de Desenvolvimento Intensivo. Olá pessoas de todo o cosmos e além, aqui quem fala é Bruno Grube. E ao meu lado estão dois dos maiores cientistas políticos de todo o ocidente, Celso Canjica. Oi! E Marcel de Ramos. Olá! Hoje vamos tratar de um assunto um tanto quanto... Quente, polêmico, sensual. Política. O que é política para vocês, meus amigos? Política seria o ato de governar, ato de organizar interesses, tanto qualquer posicionamento político, quanto da população em bem da população. Olha, eu, dentro da perspectiva da política, compreendo que a política é uma relação, não somente ali na questão governamental, ali, de cargos ali, mas de diversas instituições, ou até mesmo nesse podcast que a gente está fazendo política pela questão de relação, de diálogo ali, que intencionalidade e a relação ali que existe entre os pensamentos e as perspectivas de cada um. Política tem a ver com poder? Com certeza, porque o sujeito, né, o ser humano, ele anseia pelo poder. E a política, né, se tratando de governamental ou até de qualquer outra instituição, ele é um caminho que ele utiliza até chegar ao poder, né? Desde uma associação do bairro até o presidente da república. Isso é uma forma de moldar esse poder, organizar ele de melhor. Até dentro da própria família. Também Existe uma relação de poder, né? patriarcal, né? Qualquer grupo social, tanto na família como, enfim, tem uma certa politicagem envolvida. Quem vai tratar muito sobre o poder é o Foucault, né? Foucault. Ele vai estabelecer algumas relações de teias de poder, né? Ele vai esmiuçar ali, né? Por exemplo, assim, na sua obra ali, a microfísica do poder, enfim, toda a sua teoria é baseada, não toda, né? Mas assim, grande parte na questão do poder, né? Se tiver algum Sei lá, cara. Foucault, O rapaz careca lá. Foucault aí, Seguidor do Foucault. e quiser deixar um comentário aí, sinta-se à vontade. Dentro de toda essa polêmica, o que é direita e esquerda? O que são essas posições? Baseado em que parâmetros? As pessoas dizem isso. Quem são os coxinhas? Quem são os esquerdopatas? Veja, o termo esquerda e direita vem lá da Revolução Francesa, né? 1989, ali, quando sentava-se Os jacobinos e os... girondinos. Os girondinos defendiam a nobreza, eles eram tradicionalistas, eles não queriam as mudanças. E os jacobinos, que se enquadravam dentro da esquerda, eram o povo. E dentro do povo incluíam os burgueses, que não tinham o reconhecimento ainda naquela época. Então, os burgueses eram a esquerda também. Os jacobinos ficavam ali a favor das classes, digamos, inferiores economicamente, socialmente, e o girondino nas classes superiores ou dominantes ali, né? Os nobres, né? Os nobres, Os exatamente. reis. Aí que surgiu os termos, né? Esquerda e direita. Com a Revolução Francesa, os burgueses vão tomar um impulso e a partir daí, assumindo o poder, eles vão querer manter certa tradição. Eles vão querer com que as coisas não mudem mais a partir daí. Então eles assumem a posição de direita Os burgueses. e o povo vai pra esquerda. Se mantém, digamos, na esquerda, né? O povo se mantém. O povo, até os dias de hoje. Dá pra se dizer que sim, né? O problema é o indivíduo ter consciência que ele é povo, né? Que não pertence à elite dominante. E o que seria a burguesia? O que seria esse negócio de proletariado? A burguesia ali, digamos, Não me venha de doutrinação, como os caras falam aí, né? os detentores dos meios de produção, ali, né? O capitalista mesmo, porque hoje em dia as pessoas confundem
ter dinheiro com ter capital, né? A pessoa pode ali ter uma renda de R$2.000 no mês e acha que tem dinheiro, né? Na verdade, ela não é detentora de nenhum meio de produção, ela é funcionária assim como o proletário, né? Só que existe ainda uma classe mais inferior a ela ali, socialmente e economicamente ali. Se chamam de lumpenproletariados, Lumpen. que são os miseráveis, os desempregados e todos Os desocupados, segundo o Marx. Mas é interessante a gente comentar sobre Karl Marx. Muito do que se discute hoje em dia é baseado em conceitos desenvolvidos por ele, assim como por Adam Smith e muitos outros pensadores economistas. Até mesmo as pessoas que utilizam da crítica com Karl Marx vão se apoiar nos conceitos que ele mesmo desenvolveu. Como se dissesse assim, vai se apropriar das ferramentas desse pensador para falar mal dele mesmo. fazer o feitiço virar contra o feiticeiro, em termos populares. Apesar que tem outros pensadores aí que tem toda uma estrutura e toda uma conceitualização que está por de fora da própria conceituação marxista. Por exemplo, o Mises, o Hayek, são economistas, inclusive o Hayek ganhou o prêmio Nobel, e eles são duros críticos ao marxismo, ao socialismo e às teorias comunistas. Como se discutir política? Primeiramente, política é um assunto sério para ser discutido. Não dá para comparar com futebol, que dá para levar uma discussão mais na brincadeira, mais na zoeira, né, como falam. Política sempre foi um assunto sério. Por querer falar mal do partido do fulano, falar que o partido é ruim, você tem que ter um argumento, tem que ter uma fundamentação. Vai explicar por que o partido dele é ruim, porque as ideias dele não batem. Diferentemente do futebol, que você vai falar que o time é ruim, fim de papo. E fazendo um retorno histórico ali na Flor do Mar, sei lá, o Adam Smith, no liberalismo ali, mas temos ali os clássicos, Sócrates, o Platão, Aristóteles, até mesmo os grandes sofistas que abordavam a questão das discussões antropológicas, onde estava a filosofia ali, porque a política faz parte, é essencial ao homem, né? Tanto no ponto de vista individual, normativo, social e existencial, né? Eles já abordavam naquela época ali, nós temos as obras como A República, do Platão, e a Política, do Aristóteles ali, que são clássicos, onde eles abordam temas centrais da política já numa visão, claro, da antiguidade ali, mas que são pertinentes até os dias de hoje, né? Celso, quando é pertinente discutir política? Sempre deve haver a discussão política, justamente para combater aquilo que o Bertolt Brecht fala sobre o analfabeto político, que não ouve, que não fala e que não enxerga nada com relação ao que está acontecendo na sociedade, principalmente no espaço em que ele vive. Então é extremamente pertinente que o indivíduo discuta política e, antes de discutir, que ele obtenha o conhecimento de política, o que de fato está acontecendo, buscar meios relevantes para compreender todo o sistema político ali que ele está envolvido, né? Então o ato de não querer se envolver em política é um ato político, mesmo que sem intenção. Digamos que ele é um ato de que ele não saiba o que está acontecendo ali. Alienação. É um alienado, né? Não que uma pessoa, às vezes, ela busca conhecimento político, digamos, se autodeclare como esclarecido ali, o esclarecimento do grande Kant, mas ela utiliza ferramentas que não são apropriadas para você obter o conhecimento político, como, por exemplo, redes sociais ou meios na mídia ali, focado num determinado meio que tende para ser A ou ser B, e ele julga que ele é entendido, né? Então eu acho que você deve tomar partido ideológico para não ficar à mercê de oportunistas políticos. Falando em oportunistas políticos, vocês acreditam em heróis nacionais que vão salvar todo mundo e vão acabar com toda a malvadeza que existe? Não acredito. Que descrente você? Eu vivo a realidade, né? Que a política a gente tem hoje, que pouca gente se interessa em saber política. Analfabeto político, que o Celso falou. O cara não sabe nada, só lembra que a política existe na época da eleição. Só lembra na hora que ele vai ganhar 40 de gasolina. Só lembra na hora que ele vai ligar a televisão, vai ver a propaganda política, vai ver qual é o candidato que fala mais bonitinho e vai votar. Então não é isso que tem que acontecer. Todo cidadão deve saber minimamente o que é política. Distinguir um pouco mais sobre o que é certo e errado dentro da política. E infelizmente, falando do Brasil hoje, o que mais tem é as pessoas achando que existem Herói. Onde se discute a política? Onde é bom, onde é ruim? onde é ruim, principalmente uma rede social, né? Porque a pessoa ali, quando é cara a cara, é mais difícil de haver uma discussão ali, né? E nas redes sociais, no Facebook ali, onde é
mais Tiro pra tudo que é lado, tiro pra- virtual, tiro, porrada e bomba. machão online. É um local menos apropriado, né? Infelizmente se tornou para as pessoas não utilizarem o respeito como primazia para a discussão ali. Elas vão lançando aquilo que, claro, eu no meu Facebook eu posto o que compreendo como o melhor, assim, mais justo da sociedade, mas às vezes as pessoas ficam ofendidas com aquilo que a gente posta ali e acaba gerando uma discussão às vezes sem fundamento, né? Descambando para uma torcida e não para um embasamento lógico. Política e futebol. Cada um veste a sua camisa. Sempre vestiu e nos dias de hoje está mais exacerbado ainda, né? Pessoas ali até deixam de lado a questão ideológica, ficam ali no herói, ali no capitão de cada equipe e ficam torcendo. A única diferença é que política não tem uma bola. É a cabeça do povo que tá rolando. É a cabeça do povo que tá rolando. Exatamente. Falou bem agora. Perfeito, né? Falou bonito, gostei. Show de bola. Show de bola. Marcel, por que é válida e necessária uma discussão sobre política? Pra formar a opinião de cada um. Comentei, tem gente que não tá nem aí pra política, gente que não sabe de nada de política. Daí vai chegar na hora de votar, vota num cara nada a ver, vota num candidato que não... Enfim, é importante fazer essa discussão, ele vai expor as ideias, vai estar aberto a outras ideias, vai ficar ciente do que o candidato, não só em época de eleição, mesmo depois do candidato eleito, às vezes ele tá fazendo coisa errada lá, é importante discutir isso. É importante para ele se esclarecer, né? De fato, quem que ele tá, em quem que ele vai votar, em quem que ele acha que é o melhor. Senão ele acaba ouvindo ali de canto de orelha tal proposta ou ideologia e acaba venerando, digamos, um sujeito que venera um Torturador. por assim dizer, né? Ele nem sabe direito qual que é a ideologia do cara, mas ele ouviu mais ou menos, eu concordo com isso mesmo, tem que matar, tem que não sei o que. Tem que ter a sua própria opinião, dá pra ir muito na ideia de terceiros. Você mesmo tem que formular a sua opinião. Maria vai com as outras. A democracia representativa funciona? Na teoria deveria funcionar, mas você atrelando a realidade do Brasil, não é bem isso que acontece. Parece que hoje as pessoas votam no menos pior. Infelizmente, os que governam a sociedade é o reflexo do povo, né? Então, antes de você mexer no telhado da sua casa, você tem que fazer uma boa base. E o que acontece hoje na sociedade brasileira é que o povo é o principal causador da má política que está acontecendo hoje em dia no Brasil. Mas há políticos que representem esse povo? Sempre haverá pessoas bem intencionadas. O problema é que existe também um sistema lá que às vezes não permite, né, que aquela pessoa com uma boa intenção alcance, né, um êxito, né, que vai gerar até uma crise. Essa dentro da crise sociedade. política parece que nunca vai acabar. Às vezes A árvore parece podre já, né? tem um político jovem, bem intencionado, tem umas ideias boas, mas não tem fachada, não tem força. Às vezes conseguem força, daí chegam no Congresso, chegam lá em Brasília, acabam sendo contaminados por causa da corrupção. Ou ficam esquecidos. Relegados ao partido que não tem força também. Parece que é uma troca de favores lá, né? E a população, quando tem um mínimo de oportunidade para reverter algo, ela não se interessa por isso, né? As ferramentas para algum tipo de mudança estão tão longe de nós que parece que é impossível que a gente consiga modificar alguma coisa na realidade. E vendo a manifestação contra a reforma da Previdência na Argentina lá e os multidões dos argentinos lá contrários a essa reforma, dizendo os gritos de guerra lá que não é o Brasil, porque o Brasil, ele simplesmente às vezes vai protestar e nem sabe o que ele tá lá protestando, né? Entendeu? Estamos imersos numa confusão política que transcende as nossas expectativas. Que essa crise, essa confusão é um processo lento, já vem desde 10, 15 anos atrás. Se pegar, por exemplo, o preço da gasolina, que hoje está quase R$5, então é uma coisa que já acontece lá atrás. Foi um erro, uma coisa errada, uma ineficiência que teve que resultou no que está acontecendo agora. É, justamente nesse fato histórico, né, a gente parar para pensar, temos vários exemplos de situações de crise, de situações onde poderíamos tirar algum aprendizado, independente de partido ou ideologia, independente até dos grandes homens da história, que a história não é só feita de grandes homens, também é feita das pessoas mais simples, das individualidades. Parece que muitas pessoas decidiram deixar de lado, decidiram criar a sua experiência sem pensar numa cultura histórica, desenvolver ideias e continuar, às vezes, no próprio erro, sem lembrar que existe uma consciência coletiva, né? Acho que o Durkheim fala alguma coisa sobre isso.
Daí eu faço uma analogia dessa maneira. Você que está escutando aí, vamos dizer que você, nesse momento, vai apagar completamente o teu passado. E a partir de agora você vai começar a tua vida de novo. Qual é a possibilidade de você errar muitas vezes aquilo que você já teria consciência que já passou? Pegando esse exemplo do Bruno, não dá pra pegar a crise que a gente tem no Brasil hoje. Demorou anos a bola de neve ficar desse tamanho, terminar, apagar e começar tudo a zero. Mesmo tempo que como demorou pra chegar no patamar, no nível da crise que tem no Brasil hoje, vai demorar também bastante tempo pra tentar ajeitar as coisas, tentar arrumar, criar uma política minimamente decente nesse país. Reflexo disso é o povo ali estar alienado, porque, por exemplo, se o governo mexe no preço da cerveja, existe um alvoroço ali, né? Talvez não tanta manifestação ali, mas ficam loucos, né? Enlouquecidos. Agora, se o governo mexe e reduz o salário dos professores, não acontece nada. Então, aí você vê a situação que nós estamos: políticos mal intencionados, incompetentes, e a população cega, surda e muda, que não quer saber de nada, né? Então, é realmente Alarmante. bem complicado. É importante a gente colocar o foco em cima de quem pode resolver essa situação. Também, Ao meu ver, os maiores heróis, maior possibilidade de heróis está na educação. E quem lida com a educação são os professores. E nós, professores, atualmente, estamos sendo tratados como vilões. Principalmente em história e filosofia, até sociologia também. sociologia, Companheiros acho que que o lado de humanas, principalmente, são vistos como menores. Menos importante. menos importante. Até porque a sociedade está cada vez mais pautada muito na produção, na Tecnicistas, né? tecnicista, então parece que o pensar mesmo ali vai ser no secundário, e o produzir vai ser a questão primária, né? Nas escolas, né? Se vê isso até na reforma educacional que vai ocorrer aqui no Brasil, aqui a prioridade é por ensino técnico, ou seja, vamos produzir e o pensar Para vai ter um ficar segundo grande banco de reserva, né? Para É. poder fazer com que os funcionários aceitem e se submetam, por causa que tem um monte de gente querendo sua vaga, por menor que seja o salário. Só falta eles fazerem um lema: somente produza, não pense. Produzir, que eu digo, matéria, né? Tem uma coisa também que é bastante frustrante hoje em dia, principalmente os professores aqui da região, que é essa falta de possibilidades de atuar na área. Porque se você não faz um concurso, faz anos que não tem um concurso para você poder trabalhar no município, no estado, você tem que ficar se submetendo toda vez esse processo seletivo. Desumano. Você tem que ficar Horrível. nessa palhaçada que eles fazem com os professores. Você fica à mercê dos casos deles, né? Cada vez mais só os professores estão do lado deles. Parece que a população não apoia. Parece não, a população não apoia. O professor nada. Se o professor faz greve, ele é vagabundo. Por que não tá ensinando meu filho, né? Parece que qualquer outro campo de trabalho, se fizer uma paralisação, eles estão buscando os direitos. Mas se o professor para, ele é vagabundo, né? Por causa que daí não tem as babás para cuidar dos filhos. Exatamente. E mais uma coisa, lembrando, né? Educação começa em casa. Respeito pelas pessoas começa em casa. Então, se você é pai, mãe que está escutando isso aqui, lembre-se, o professor é para compartilhar conhecimentos, mostrar um caminho mais fácil. Mas a educação primária, aquela que forma o caráter, é feita pelos pais, principalmente pela família. Lembrei de uma experiência agora, que o Bruno falou disso. Quando eu tinha 8 anos, era meio rebelde, briguei com a professora. Daí, meus pais foram chamados e meu pai chegou e falou: não pode brigar com a professora, tem que respeitar. É igual pai e mãe. Foi uma coisa que me levou pra vida inteira, marcou. E ter respeito não só pelos professores, mas por todas as pessoas, né? Respeitar para ser respeitado, é o mínimo, é o básico. Por isso que a gente sempre coloca aqui que o respeito como fundamento para tudo. Então, vamos encerrando por aqui, a gente se vê mais pra frente. Um abraço a todos e tchau. Um abraço, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, Feliz Páscoa. Feliz Natal. Até mais, né? Você acabou de ouvir o podcast Afronta, com Celso Canjica, Bruno Grube e Marcel de Ramos. Oferecimento NDI, Núcleo de Desenvolvimento Intensivo.